todas, olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês sabiam que uma em cada 3 pessoas no mundo são introvertidas? É verdade. Esse é o resultado da última pesquisa realizada em mais de 80 países no mundo sobre o tema. Foi identificado que, fundamentalmente, mais de 30% das pessoas são introvertidas. Eis aí uma questão. Nós vivemos no mundo dos extrovertidos. Aliás, nós estamos vivendo uma época das aparências. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas fazem de tudo para criar espetáculos, para serem reconhecidas, para trazer público, para promover a sua própria imagem. E nesse sentido, as pessoas introvertidas acabam sofrendo um certo preconceito, sofrendo um certo deslocamento, uma sensação de não pertencimento. E isso acontece, seja na família, seja com os amigos, como também no trabalho. E não é incomum receber pessoas clinicamente ou dentro de um processo de terapia cognitiva que procura desenvolver o seu lado extrospectivo porque se sentem deslocadas com a vida. E o problema é que essas pessoas não entendem o valor que ela tem. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O elogio aos introvertidos. Porque eu quero levar a conscientização a essas pessoas, a quem tem esse perfil, esse traço de personalidade, o quanto eles têm valor, o quanto eles têm atributos que fazem deles pessoas especiais. E eu quero falar um pouco disso hoje, nesse videozinho aqui, nesse bate-papo, nessa reflexão sobre comportamento humano. Primeiro temos que entender que uma pessoa introvertida, ela não necessariamente é tímida. Uma pessoa tímida ou acanhada são pessoas que têm um desconforto e uma inibição em situações de interações pessoais, o que interfere diretamente nos próprios objetivos, seja pessoais ou profissionais. É o que se chama de inibição do discernimento social. São pessoas que sofrem, que têm dificuldades de relações pessoais. Muitas vezes porque a timidez faz com que essas pessoas tenham um processo cognitivo acelerado, muito voltado ao que o outro vai achar dela. E nessa perspectiva do que o outro vai achar dela, ela acaba se sentindo intimidada em se demonstrar, em se tornar presente, em se colocar presente. Há alguns perfis de timidez, mas antes temos que lembrar que a timidez, no fundo, ela é um mecanismo de defesa da pessoa, porque ela não se sente suficiente para estar presente naquele momento ou com aquelas pessoas. Timidez não necessariamente é um transtorno. Timidez e muitas vezes tem seu aspecto positivo, porque faz a gente pensar melhor sobre nós, faz a gente rever o nosso comportamento, o que a gente vai falar, como a gente vai agir, como a gente vai se gesticular, se apresentar para o outro. É claro que quando isso passa do limite, aí sim acaba se transformando em um problema pessoal e um problema com as relações que essa pessoa vai ter com a vida. Bom, existem 3 tipos fundamentais de timidez. A timidez situacional, que é aquela que a pessoa não se sente muito à vontade com outros que são diferentes dela, ou em grandes multidões, ou com um chefe, ou com uma mulher ou um homem na qual ela ou ele tem algum tipo de apreciação, algum tipo de valorização, ou seja, que tem ali algum interesse mais pessoal. A timidez ela é presente a timidez situacional, ela é presente também ali no trabalho, quando você está de frente com alguém que é uma autoridade maior que você. Então, isso é um traço normal em que todo mundo em algum momento já se sentiu. Existe a timidez crônica. A timidez crônica, aí ela já tem a ver com um processo de convívio social. Ela se sente estranhada, intimidada com as pessoas à sua volta. Ela não se sente suficientemente capaz de se apresentar às outras pessoas.
A timidez crônica, ela é uma perspectiva, uma perspectiva, uma característica da pessoa no qual precisa ser trabalhada. Ou seja, com certeza há um porquê por trás dessa timidez e isso tem que ser trabalhado através de um especialista da saúde mental. Normalmente, os melhores trabalhos que se tem dentro do processo terapêutico são justamente as pessoas que seguem uma linha da terapia cognitiva comportamental. Bom, existe a timidez proposital ou a misantropia. Essa tem uma característica meio que sociopática, é um sociopatismo rústico. Desculpa, um sociopatismo enrustido. São pessoas que não têm a menor vocação de lidar com as outras pessoas e por isso mesmo elas não gostam de estar presente com outras pessoas. Aliás, esse tipo de timidez leva a pessoa até ser agressiva ou até ser antissociáveis. São pessoas que têm uma forma de ser muito particular, muito introspectiva e ela não sabe lidar socialmente com outras pessoas. Também é um problema que efetivamente precisa ser tratado com especialistas sobre comportamento humano. Já as pessoas introvertidas, elas não necessariamente são tímidas. Claro que há introvertidos tímidos, como há extrovertidos tímidos. Claro que há. A questão é que a pessoa introvertida são pessoas que preferem um mundo mais centrado a ela. Não porque elas são egoístas, mas porque são pessoas que pensam mais. São pessoas que têm uma preocupação maior de como lidar com o ambiente, de como lidar com a situação, de como lidar com as coisas e com o momento que ela vive. Não necessariamente são pessoas que se afastam das outras pessoas ou que não se sentem bem nas outras pessoas. As pessoas introvertidas, na verdade, elas procuram por mais silêncio, por mais tranquilidade, por mais paz. Ela se sente bem, o conforto, a maneira dela trabalhar cognitivamente, principalmente a parte executiva dela, da mente dela, se dá melhor em ambientes mais tranquilos, mais silenciosos, mais em paz, vamos dizer assim. E isso não quer dizer nada dessa pessoa ser melhor ou pior. Na verdade, é uma característica dela ser e é uma forma, é uma maneira de ela conseguir lidar com a vida. Ela precisa dessa tranquilidade maior que os extrovertidos. Ela não tem muita ligação com a questão das aparências. Ela não está muito preocupada do que o outro vai achar dela. Pelo contrário, ela lida muito bem com isso. É tanto que é uma característica que tem muito valor, justamente porque ela não tem um senso egoísta e nem de apreciação de se ficar fazendo espetáculos. É uma pessoa que é muito concisa na sua forma de pensar, na sua forma de acolher os outros, porque ela usa muito a inteligência, a forma de perceber é muito singular comparado ao extrovertido. O introvertido ele tem ele tem como estímulo essa tranquilidade, ou seja, ela não consegue lidar muito bem com espaços com muitas pessoas, porque ela precisa se centrar a ela, estar presente com ela para conseguir raciocinar, pensar, ter uma estrutura lógica de pensamento, principalmente de decisões, no qual ela tem que sentir essa tranquilidade com relação ao ambiente que ela está presente. Essas pessoas têm inúmeras características que são favoráveis a determinados modos de trabalhar e muitas características qualitativas, algumas qualidades diferenciadas das pessoas extrovertidas. Por quê? Porque primeiro que ela consegue lidar bem com a solidão. Ela consegue lidar bem presente com ela mesma. Ela não precisa
ficar à mercê dos outros, ficar em função dos outros, ficar se apresentando aos outros, porque ela consegue viver com ela respeita muito a pessoa que ela é. E olha que legal isso. Isso hoje é uma coisa muito difícil de acontecer. Ela também não tem a perspectiva de usar o outro, de fazer do outro a sua necessidade de ser, porque ela tem uma forma de ver ela como uma pessoa independente, de certa forma, da necessidade de se apresentar. Ou seja, isso é uma coisa muito bacana dentro do introvertido, mas tem muito mais que eu acho que é o que vale aqui a gente discutir. Bom, pessoas introvertidas, elas são mais difíceis de serem enganadas. Por quê? Porque elas tendem a respirar, a pensar um pouco mais antes de tomar decisões. Não são pessoas de fácil, de tomar confiança no outro de uma maneira muito fácil. Não que elas sejam desconfiadas, mas ela faz uma leitura muito mais ampla do que uma pessoa extrovertida. O introvertido não é um sorriso que vai ganhar ela. Não é se doando, dando ou tentando manipular ela que você ganha ela. Elas são muito mais reservadas e pensam muito mais antes de agir. O que faz uma grande diferença dentro de uma gestão. Líderes introvertidos são líderes que estão preocupados em fazer a equipe se desenvolver. E eles não são, eles não se sentem presenteados pela meritocracia. Pelo contrário, são pessoas que normalmente apoiam a ideia da sua equipe, dos seus colaboradores. Eles são pessoas que não só apoiam, mas apostam em seus colaboradores. E quando tomam decisões, tendem a olhar de uma forma muito mais sistêmica do que uma forma linear. São pessoas que observam a maneira de ser de cada um. Então, quando eles tomam a ação de colocar algum ponto de vista, esse ponto de vista tende a ser muito mais amplo, ou seja, sobre uma perspectiva de equipe, naturalmente, de relações de trabalho, de relações humanas. E isso é um diferencial muito bacana do introvertido, o que é diferente do extrovertido. Por quê? Esse gosta mais de estar ao centro da atenção, de se aparecer, de se mostrar, porque ele precisa do outro, ele tem a necessidade que o outro reconheça ele. Ele precisa, ele vive dessa angústia do quanto o outro está reconhecendo ele. E isso é uma das coisas mais bacanas que se possa ter na liderança introvertida. Além disso, o introvertido, como ele tem uma visão mais de pensar, ele também é um grande observador das coisas no mundo. E isso é um dos fatores que favorece muito a criatividade. Se você pegar grandes nomes, seja da arte, seja da música, seja do cinema, enfim, grandes nomes de pessoas criativas que mudaram o mundo, ou que deixaram uma semente no mundo, ou que fizeram grandes diferenças, foram pessoas introvertidas. Por quê? Porque eles prestam atenção. Então, se eles viajam, eles não estão interessados em olhar apenas um lado. Eles não são pessoas que têm a tendência de polarizar. Eles não olham só um lado ou só outro lado. Eles têm uma tendência de fazer uma análise de lados. Ou seja, eles sempre eles sempre se permitem a olhar os extremos das coisas. Então, a pessoa que quando viaja, ele quer conhecer lugares para ele observar, para olhar, e não só para se divertir. A diversão dele é muito mais introspectiva, em conhecer coisas novas, em se permitirem ver coisas novas, em ler coisas novas, em estudar coisas novas. São pessoas que sempre estão atrás de novidade. Ou seja, tem uma permissão de estar sempre aprendendo a vários pontos de vista da vida, o que é diferente dos extrovertidos, que como precisa do reconhecimento do outro, prefere sempre seguir uma linha ou outra na qual ele vai se sentir mais pertencente. Tá? Isso é uma das coisas que eu também acho
fabuloso dentro da perspectiva das pessoas introvertidas. Uma outra questão que eu acho que vale a pena também entender do introvertido, como não só como pessoa, como amigo, mas também como profissionais, são pessoas que têm, que sempre quando se fazem presentes, eles podem estar numa reunião ou no encontro, eles podem se manter em silêncio. Isso não quer dizer que eles não estão confortáveis. Isso quer dizer que eles estão prestando muita atenção do que está acontecendo. E por ser introvertido, eles buscam fazer uma análise como um todo, de todos os pontos de vista que acontecem. E quando eles se colocam na posição de extrovertido, na posição de se colocar presente e tiver que de estar presente e de estar ali colocando o seu ponto de vista, o seu modo de entender e de lidar com as pessoas, eles são muito diretos, eles são muito concisos, eles não ficam rodeando. O que eles têm que falar, eles falam. Eles falam sobre um ponto de vista que normalmente nos surpreende, porque as pessoas acham que eles são quietos ou não estão interessados, e no fundo, quando eles colocam para fora o seu posicionamento, eles fazem isso de uma maneira muito bem pensada, estruturada, lógica, que tem um começo e fim. Enfim, claro que a introversão pode prejudicar em alguns momentos. Então, por exemplo, a pessoa tem certa dificuldade de fazer uma apresentação em público, a pessoa tem uma certa dificuldade de fazer comunicações constantes. Então, é claro que isso tem um lado que o extrovertido normalmente tem grandes facilidades em lidar com várias pessoas, de falar para várias pessoas, de ter que fazer uma apresentação de uma maneira mais descontraída, ou seja, ter um ambiente talvez mais alegrador. As pessoas extrovertidas, elas têm esse potencial de trazer uma condição de energia, talvez, para o ambiente, coisa que o introvertido ele tem mais dificuldade de fazer isso, ou seja, dessa empolgação, essa ideia, principalmente de hoje, de motivação, de estar sempre motivando. Isso é claro que não é uma característica do introvertido. Mas quando ele bem polarizado, quando ele bem colocado dentro de uma empresa, principalmente em áreas, em momentos mais, em situações ou em posições mais críticas, que necessita de pessoas que precisam efetivamente pensar, estruturar, saber montar uma equipe, saber fazer uma equipe, desenvolver, ser uma equipe mais produtiva, com ideias, mais inovadora. Isso o introvertido ele pode ajudar bastante, porque ele consegue encontrar nas pessoas o seu melhor. Quem já trabalhou com introvertido sabe o potencial que ele tem. A grande atenção que eu chamo para vocês é não confundir o introvertido do tímido, tá? Como eu expliquei, há uma diferença muito grande entre os dois. E outra, não desconsidere o poder do introvertido por ele ser diferente, porque eles têm uma capacidade de pensamento, de criatividade, de competência, que dá show, e provavelmente deixam sua marca por onde passam, e normalmente costumam surpreender as pessoas pela sua forma de pensar, de ser e de agir. Beleza, pessoal? Então aqui eu quero fazer um elogio aos introvertidos. Espero que esse vídeo tenha feito atenção. Claro que a gente não pode esquecer da Susana Caim, que escreveu um livro dedicado a isso, que eu vou deixar no final a indicação desse livro. E no mais, você introvertido, parabéns, porque eu sei que você é uma pessoa bem diferente e que sabe realmente pensar antes de falar, e eu acho que o mundo está precisando de um pouco disso. Um abraço para todos vocês, espero que tenha feito sentido, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!